O conteúdo do documento Plano de Manejo. Importância do documento como instrumento legal para a gestão da unidade de conservação. O documento Plano de Manejo contém o resultado do processo de elaboração do planejamento da unidade de conservação e torna-se um documento oficial e legal após a sua aprovação final e formal pela instituição governamental responsável, federal, estadual, distrital ou municipal. No caso das unidades de conservação federais, depois de passar pela análise do Conselho Deliberativo, no caso das RESECs e RDS e da Procuradoria Federal Especializada, o plano de manejo é aprovado pelo presidente do ICMBio por meio de uma portaria. Ou seja, o plano de manejo é um documento oficial que descreve a situação atual da unidade de conservação, estabelece onde se quer chegar e o caminho a seguir, cumprindo determinados objetivos e metas. Ao colocar em prática o estabelecido no plano de manejo, os gestores da unidade de conservação estão iniciando o primeiro ciclo do planejamento contínuo e adaptativo, implementar e executar, verificar e ajustar. Atualmente existem diversos roteiros orientando a estruturação do conteúdo do documento Plano de Manejo, tanto aqueles voltados para as diferentes categorias de manejo, como descrito no módulo 1, no item 1.3, como roteiros estabelecidos em alguns estados, como Amazonas e Pará. Porém, o roteiro metodológico de planejamento, Parque Nacional, Reserva Biológica e Estação Ecológica, elaborado pelo IBAMA em 2002 e revisado em 2011, ainda é o mais adotado, inclusive na maioria dos estados e municípios. Assim, grande parte dos planos de manejo apresenta conteúdos como a seguir descritos, com algumas adaptações, mas sempre organizados em duas partes ou capítulos principais de acordo com esta figura: abordagem do plano de manejo, diagnóstico, contextualização da UC, análise da região, análise da UC, planejamento, unidade de conservação e região, zona de amortecimento e municípios. Os planos de manejo que adotam a estrutura proposta pelo roteiro de 2002 apresentam o seu conteúdo organizado em até 4 encartes. Encarte 1, contextualização. Encarte 2, análise regional. Encarte 3, análise da unidade de conservação. Encarte 4, planejamento. Porém, atualmente, com as tendências de elaborar planos de manejo menos descritivos, mais focados e analíticos, independente do roteiro adotado, a tendência é organizar o plano de manejo em 2 capítulos, um contendo a caracterização e o diagnóstico, e o outro contendo o planejamento. Parte 1, diagnóstico. Na primeira parte dos planos de manejo, é apresentada uma caracterização da unidade de conservação e do contexto onde ela se insere. Esses dados são posteriormente analisados e passam a constituir o diagnóstico da unidade de conservação. Quais as informações normalmente incluídas na caracterização da região da unidade de conservação? Planos de manejo mais antigos apresentam uma extensa contextualização da unidade de conservação nos enfoques internacional, federal, estadual e regional em diferentes encartes. Os planos de manejo mais recentes, diante da tendência de serem documentos efetivamente orientadores da gestão da unidade de conservação, tendem a apresentar descrições do contexto mais direcionadas para a região e o entorno da unidade de conservação, e mesmo assim, sem conter toda a informação disponível, indicando apenas onde essas poderão ser obtidas. Diante disso,
os itens que podem ser incluídos na caracterização da região da unidade de conservação a seguir descritos representam apenas uma sugestão. Esses podem variar bastante entre um plano e outro, conforme o roteiro adotado ou a diretriz do órgão gestor responsável. Contexto internacional, descrito quando se tratar de unidade localizada em faixa de fronteira internacional 150 km a partir da linha de fronteira, indicando o país com que faz limite, a existência de áreas protegidas contínuas ou próximas, atos celebrados entre o Brasil e o país vizinho e as possibilidades de ações conjuntas. Contexto federal demonstram a importância e representatividade da unidade de conservação para o SNUC, indicando quais ambientes a unidade de conservação protege e quanto isso representa para todo o território federal. Contexto estadual indica a representatividade da unidade de conservação no Estado, as bacias hidrográficas abrangidas, ambientes que protege e possibilidades de formar corredores com outras áreas protegidas, unidade de conservação, terra indígena, área de preservação permanente, dentre outras. Região da unidade de conservação inclui os municípios abrangidos pela unidade de conservação e geralmente é apresentada em um mapa, onde constam basicamente os limites municipais, a localização da unidade de conservação e de outras áreas protegidas quando existem, estradas, rede hidrográfica e sua descrição pode incluir todos ou alguns dos seguintes tópicos de forma resumida. Caracterização ambiental, relevo, clima, hidrografia, geologia, solos, fauna e tipos de vegetação. Alguns planos de manejo descrevem os principais ecossistemas, o seu grau de conservação e fragmentação. Aspectos culturais e históricos. Apresenta informações acerca da colonização da região, história recente e as manifestações culturais regionais, o folclore, festas religiosas, usos tradicionais da flora e da fauna, indica sítios históricos, paleontológicos e ou arqueológicos existentes e a presença de etnias indígenas, quilombolas e populações tradicionais e suas principais manifestações culturais. Uso e ocupação da terra e problemas ambientais decorrentes. Identifica as principais atividades econômicas agrícolas, pecuárias, florestais, minerais, industriais, pesqueiras, urbanas e outras desenvolvidas e suas tendências, inclusive os problemas ambientais decorrentes, existentes ou potenciais e seus efeitos sobre a unidade de conservação. Descreve os planos governamentais, federais, estaduais e municipais. Características da população. Dinâmica populacional segundo os censos demográficos. Distribuição rural e urbana. Tendência de crescimento dos núcleos populacionais em direção à unidade. Grau de escolaridade, saneamento básico e manejo dos resíduos sólidos, contaminação da rede hidrográfica, socioeconomia, renda, IDH, tipos de atividades econômicas, incluindo turismo e sua infraestrutura, visão das comunidades sobre a unidade de conservação, consequências da criação da unidade de conservação, percepção das comunidades em relação à unidade e a sua importância, e relação com os servidores da unidade de conservação e expectativas. Alternativas de desenvolvimento econômico sustentável, atividades em desenvolvimento e potenciais, artesanato, ecoturismo,
turismo rural, silvicultura, agricultura orgânica, extrativismo, feiras, exposições, entre outras. Legislação federal, estadual, distrital e municipal pertinente, potencial de apoio à unidade de conservação, infraestrutura de saúde, turismo, rede de serviços de segurança pública, educação, comunicação, fornecimento de energia elétrica, transportes, correio, organizações governamentais e ONGs potenciais apoiadores da unidade de conservação. Quais as informações normalmente incluídas na descrição da unidade de conservação? Planos de manejo mais antigos apresentam descrições da unidade de conservação bastante detalhadas, baseadas em dados secundários e levantamentos de campo, abrangendo muitos temas. Os mais recentes tendem a apresentar descrições mais enxutas e de temas julgados previamente como importantes para os objetivos da unidade de conservação e de acordo com a identificação das lacunas de conhecimento. Desta forma, os itens a seguir elencados para compor a descrição da unidade de conservação também representam apenas uma sugestão, variando bastante de acordo com cada situação de cada área e conforme a diretriz do órgão gestor responsável. Em geral, a descrição da unidade de conservação inclui informações gerais, fatores abióticos, bióticos, socioeconômicos e atividades humanas, podendo ser organizados nos seguintes tópicos: informações gerais sobre a unidade de conservação. Indica o sistema viário de acesso à unidade de conservação, incluindo rios, portos, aeroportos, ferrovias, estradas e os serviços regulares dos transportes, geralmente acompanhados de mapa de localização. Origem do nome e histórico de criação da unidade de conservação. Registra a origem e o significado do nome da unidade e informações sobre fatos relevantes relacionados à sua criação, como interesses ou motivações precedentes, uso anterior da área, razões para o enquadramento na categoria de manejo. Caracterização dos fatores abióticos, geralmente acompanhada de mapas e localização e distribuição. Clima, regime de precipitação, temperaturas, ventos, umidades e série histórica, quando existente. Geologia, descreve a evolução geológica regional, formações geológicas na unidade de conservação e fenômenos especiais. Geomorfologia, relevo, descreve o tipo de relevo predominante na unidade de conservação e as altitudes e declividades mais frequentes. Solos, descreve as características físicas dos solos, como textura, estrutura, permeabilidade, porosidade, fragilidade, entre outras. Hidrografia identifica os principais cursos d'água e suas nascentes, as épocas de cheias e vazantes, lagos, lagoas ou banhados, cachoeiras, lagos artificiais e apresenta estudos na qualidade da água. Espeleologia relaciona as cavidades naturais subterrâneas, cavernas, grutas, furnas, abrigos sob rocha, abismos, etc., encontradas na unidade, sua localização e o estado geral de conservação, a fauna observada, visitação ou outros usos pela população local. Caracterização dos fatores bióticos. Vegetação. Caracteriza as principais formações vegetais e sua distribuição. Espécies mais representativas ameaçadas de extinção, raras, bioindicadoras, endêmicas, de importância econômica, invasoras, sob pressão de extração e de coleta, descreve o estado de conservação
em que se encontram as principais formações vegetais e o estado de regeneração das áreas degradadas. Identifica focos de calor e o efeito do fogo sobre a vegetação. Fauna. Descreve as espécies existentes na unidade de conservação, principalmente peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, algumas vezes incluindo insetos, principalmente borboletas e artrópodes. Indica as espécies endêmicas, exóticas, raras, migratórias, bioindicadoras, em perigo ou ameaça de extinção sob pressão de pesca, caça e coleta. Patrimônio cultural, material e imaterial. Relaciona os sítios históricos paleontológicos e/ou arqueológicos existentes, sua importância e formas de utilização atuais e potenciais. Socioeconomia. Descreve a população residente, incluindo a localização da ocupação, faixa etária, gênero, escolaridade, estrutura familiar, modos de vida, fontes de subsistência, renda, tempo de residência, benfeitorias, possíveis conflitos decorrentes dos usos dos recursos da unidade de conservação, caça, pesca, coleta, cultivo, criação, destino do material coletado ou produzido, alimentação, artesanato, medicina caseira e outros. Identifica os seus principais interesses, expectativas, potencialidades e limitações. Situação fundiária. Identifica o percentual das áreas públicas e áreas privadas, presença de invasores ou poceiros, adequação dos limites estabelecidos em campo e no decreto de criação, sobreposições quando existentes, fogos e outras ocorrências excepcionais. Apresenta o histórico da ocorrência de fogo e de outros fenômenos da natureza, tais como ressaca, tromba d'água, enchentes, etc., que afetam a unidade. Indica a origem dos fogos, queima de pastagens, abertura de roças, balões, despachos, raios, entre outros, e o período e áreas de maior risco. Atividades desenvolvidas na unidade de conservação. Atividades apropriadas. Descreve as atividades permitidas de acordo com a categoria de manejo, tais como fiscalização, pesquisa, educação ambiental, visitação, uso múltiplo dos recursos, relações públicas, divulgação, entre outras. Usos dos recursos em unidades de uso sustentável, espécies mais pescadas, caçadas e coletadas, manejo florestal e etc. Atividades ou situações conflitantes. Descreve as atividades e situações que estejam sendo desenvolvidas na unidade de conservação e que conflitam com a categoria de manejo e os objetivos de criação da área, tais como extração de recursos minerais, ferrovias, rodovias, caminhos, linhas de transmissão, portos, oleodutos, gasodutos, dragagens, hidrovias, entre outras atividades, visitação e uso dos recursos naturais não permitidos pela categoria de manejo. Aspectos institucionais. Estrutura organizacional. Descreve a organização interna da unidade de conservação com fluxograma e atribuições do pessoal envolvido, fluxo de comunicação da unidade de conservação com as instâncias superiores de administração, recursos financeiros, indica os recursos orçados e gastos nos últimos anos, suas fontes e entraves na execução financeira, identifica fontes potenciais de recursos para a unidade de conservação. Essa informação é utilizada em poucos casos. Cooperação institucional indica as parcerias e apoios existentes.
Declaração de significância ressalta os aspectos que tornam a conservação da área importante e necessária, tais como fatores físicos e biológicos, paisagísticos, culturais, antropológicos, arqueológicos, históricos, além da sua raridade, representatividade, importância ecológica, exclusividade, entre outros. Justifica eventual necessidade de mudanças nos limites e ou mudanças da categoria de manejo da unidade, indicando as possibilidades existentes. Ressalta a representatividade da unidade de conservação dentro do SNUC e sua relevância. Nos planos de manejo mais recentes, esta declaração de significância tem sido levada para o início do documento, como forma de deixar claro para o leitor, desde o início, a importância da unidade de conservação e a sua função dentro do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Nos planos de manejo das unidades de conservação federais, não consta mais a caracterização da região e da unidade de conservação, como o estabelecido no roteiro de 2002-2011, mas somente uma breve descrição da unidade de conservação, suficiente para facilitar o entendimento do leitor, considerando que essas informações estão disponíveis em outras bases e fontes de dados sobre a unidade de conservação, podendo ser acessadas quando necessário. Esta foi uma decisão do órgão gestor ICMBio da Instrução Normativa 7/2017. Diante da necessidade de contar com os planos de manejo menos descritivos e mais estratégicos. Também nos planos de manejo das unidades de conservação federais não consta mais o item aspectos institucionais, uma vez que este inclui dados que mudam constantemente e que estão disponíveis em outras bases de informação.